Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Blau Farmacêutica. Hoje estamos ao vivo com Marcelo Hahn, CEO e fundador da companhia, Douglas Rodrigues, CFO e DRI, e comigo, Matheus Fujisawa, Relações com Investidores. Nosso call está sendo realizado em português, com tradução simultânea para o inglês, e ficará disponível tempestivamente no site de RI da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao Marcelo para iniciar a apresentação. Bom dia a todos, obrigado Matheus. Só para quem não está atualizado, a Bruna Gamboa, ex-RI da Blau, não está mais no quadro de colaboradores da companhia para seguir projetos pessoais. Agradecemos muito a contribuição no período e desejamos muito sucesso em seu novo projeto. Estamos hoje com o Matheus, nosso coordenador de RI, que já fazia parte do time de RI, sai dos bastidores e vem para o palco aqui com a gente aqui. Aproveitar para compartilhar com vocês nossa preocupação e solidariedade com a população do Rio Grande do Sul pela situação extremamente desafiadora que estão passando. Nós da Blau nos mobilizamos através de diversas ações para ajudar a minimizar o sofrimento dessas pessoas. Estamos em contato com diversos hospitais, os quais estamos provendo doação de medicamentos, em especial antibióticos. A família Blau se mobilizou e está fazendo diversas doações para a população do Rio Grande do Sul. Agora, falando da Blau, é com muita satisfação que apresentamos os resultados do primeiro trimestre de 2024. Mas antes de entrar nos números do trimestre em si, eu gostaria de passar uma rápida visão do planejamento estratégico da companhia com os fortes investimentos que fizemos nos últimos anos, que, a partir de agora, já em 2024, começamos a capturar o retorno. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com a percepção que há resultados positivos para serem capturados, já em 2024, e resultados ainda mais expressivos para serem capturados nos próximos anos. Como destaque, temos aqui 5 grandes entregas. Olhando a execução do pipeline de lançamentos, que está relacionado com o aumento gradual da capacidade produtiva, estimamos lançar entre 2024 e 2027 produtos com mais de 7 bilhões de mercado endereçável, com cerca de 10% desse valor em 2024 e valores ainda mais relevantes nos próximos anos. A ampliação de capacidade está alinhada com o crescimento da demanda. Só com a otimização do Bergamo e de outras linhas já existentes em nossas fábricas, além de 2 novas linhas na Blau São Paulo, já conseguimos suportar necessidades de curto e médio prazo. Isso já deve se refletir em margens maiores do que temos visto recentemente. Olhando o médio e longo prazo, o principal projeto é o Complexo Industrial P1000 Pernambuco, que também segue o conceito de acompanhar a demanda. Por isso, ele será construído em fase de migração do Parque Fabril, que será gradual. Após estar 100% finalizado, deve ter uma capacidade de cerca de 3 vezes maior do que temos atualmente, com a inclusão de classes de medicamentos que não produzimos hoje e que atenderá novos mercados, local e internacional. Seja os que já atendemos, seja os novos mercados que estamos desenvolvendo. No mercado farmacêutico nacional, é comum a importação de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, e depois se faz localmente o restante do processo de transformação até chegar ao medicamento final para a venda. Para alguns produtos estratégicos, faz sentido produzir inclusive o IFA, para verticalizar e capturar todo o valor da cadeia de produção, elevando o patamar de margem desses produtos. Agora, falando dos anticorpos monoclonais, a nova geração de medicamentos biológicos recombinantes com tamanho endereçável de 5,6 bi, só no Brasil, estamos desenvolvendo em parceria com a Similis Bio. O cronograma de desenvolvimento está seguindo seu plano original e pretendemos lançar esses medicamentos assim que houver o término das respectivas patentes. Finalmente, a internalização e a busca por novas geografias também deve ter um papel fundamental nesse novo ciclo, buscando aumento de receita em moeda forte e acesso a novos mercados. Aqui podemos destacar a Protia, investimento que fizemos na Europa, que atua em toda a cadeia de plasma, coleta de produção até a comercialização do medicamento acabado. A Protia, como já falamos no call passado, vem crescendo em ritmo acelerado e teve receita de 308 milhões de euros em 2023. Olha o potencial desse negócio. Destaque também para a Hemarus, nossos centros de coleta de plasma dos Estados Unidos, que atua na coleta de plasma e que atualmente está com 4 centros em diferentes estágios, além das nossas subsidiárias em Latam, que estão também em ramp-up de crescimento. Vamos dar mais detalhes de ambos no decorrer da apresentação. No slide 3, passando alguns updates importantes da companhia. Voltando para o internacional, da Hemarus, seguimos com a expansão dos centros de coleta de plasma, a obra do centro de Flamingo, nos Estados Unidos, segue a todo vapor e esperamos inaugurar no segundo semestre de 2024. Já o centro de Northside, que abriu no final do ano passado, ainda em regime de soft opening em ramp-up.
Já nas afiliadas, inauguramos um novo centro logístico no Uruguai que irá atender as operações Latam, principalmente no Centro-América. No Bergamo, concluímos a integração e agora estamos em processo de aceleração da produção dos medicamentos oncológicos liofilizados da Blau no site do Bergamo. Essa é a principal alavanca operacional para subirmos as margens do Bergamo, que tem potencial de atingir o mesmo patamar das demais fábricas da Blau. Falando da BU de estética, firmamos parceria com a Meditox, um dos maiores fornecedores de toxinas botulínicas do mundo, com um novo contrato para o fornecimento do produto para a Blau. Esse parceiro ele foi escolhido pela capacidade de agregar mais produtos na nossa linha e possibilitar a expansão geográfica da Blau nesses mercados. O mercado de estética está projetado para crescer acima da média nos próximos anos, e a Blau pretende capturar esse crescimento. Até por isso, desenvolveu uma BU dedicada para esse segmento, a Blau Aesthetics, que vem crescendo de forma exponencial. No slide 4, só queria destacar que a iniciativa da companhia de criar 3 BUs foi fundamental para materializar o crescimento de 39% da receita já no primeiro TRI de 2024, sendo que 30% deste veio do segmento institucional, nossa BU de oncohemato especialidades. E os outros 9 pontos vieram do crescimento de 122% no segmento não institucional, as BUs de Pharma OTC, estética e incluindo a Hemarus, a nossa operação dos Estados Unidos. Menos representativa no consolidado, mas que vem evoluindo de forma acentuada. Agora o Matheus irá continuar com o destaque do trimestre. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Outro destaque do trimestre, voltando o slide, por favor. A gente vê aqui a intensificação da evolução sequencial das margens, né? Seja a margem bruta, seja a EBITDA ou seja a líquida. A gente vê que a margem bruta subiu 230 bips esse TRI. Quando a gente olha no TRI passado, ela tinha subido 30 bips. A margem EBITDA, que subiu 320 bips esse TRI, no TRI passado tinha subido 120 bips. Então a gente vê aí uma intensificação dessa evolução das margens, né? Temos também uma importante adequação no nível dos estoques, né? Sendo a quarta redução consecutiva, quarto trimestre consecutivo com redução. A gente saiu de quase 300 dias no 1T23 para 225 dias no 1T24. É uma redução assim, expressiva. Essa melhora operacional que destacamos resultou em uma geração de caixa de 73 milhões de reais, com uma redução da dívida líquida de 45 milhões. E como último destaque aqui do slide, que é a consequência de tudo que a gente falou, é o balanço forte da Blau, uma baixa alavancagem de apenas 0,3 vezes, uma redução em relação ao 0,4 do trimestre passado, e que principalmente aí nos dá resiliência ao macro, que ainda é desafiador e nos dá muita flexibilidade estratégica. Passando para o slide 5, a gente vai falar aqui um pouquinho da receita dos lançamentos. A gente fala muito, né, de pipeline, que a gente deve lançar mais de 7 bilhões nos próximos anos, mas a gente percebe que o investidor, no geral, ainda tem um pouco de dificuldade para colocar isso no modelo. Vamos tentar ajudar aqui um pouquinho com esse slide. Mas para isso a gente vai precisar voltar para 2023 para falar da performance dos lançamentos dos últimos 3 anos, né? A gente vê uma receita de 68 milhões dos lançamentos nos últimos 3 anos, e aqui o critério é um pouquinho diferente do que a gente fazia nas últimas publicações, que a gente fazia antes 5 anos. A gente acabou mudando o critério para ficar alinhado com a meta interna da companhia de receita de lançamentos. Então, começando ali na direita em cima, pelo TAM dos produtos, eu vou aqui sempre falar do ano de 2023 e sempre da safra de lançamento de 2022, que é a mais representativa. Então, a gente pega ali 1,1 bi de TAM dessa safra de 2022, multiplicamos pelo market share ali de 7,4% e a gente chega numa receita potencial de próxima a 80 milhões de reais. Mas quando a gente olha a receita efetiva que vai para a Blau, a gente chega ali em 57 milhões, né, que a gente vê ali na direita embaixo. Para onde que foi, né, o restante dessa receita? É que os dados do TAM que vem do IQVIA são preço de venda final da cadeia. Então você tem que tirar os impostos, você tem que tirar a margem de eventuais intermediários. Estamos chamando isso de índice de conversão de TAM em receita líquida. E a gente tem notado que ele tem rodado aí por volta dos 70%. Então, se a gente faz o 1,1 bi com 7,4% de market share e 70% do índice de conversão, a gente chega na receita de 57 milhões dessa safra aí de 2022. E aí você pode aplicar isso para todos os outros anos e todas as outras safras, né? A gente não pretende atualizar isso todo o trimestre, a gente deve fazer nesse nível de detalhe, deve fazer apenas atualizações anuais, mas para vocês conseguirem acompanhar a evolução da receita de lançamentos, a gente mostrou aqui na esquerda embaixo a receita LTM
os últimos 12 meses do 1T24, que alcançou 75 milhões, né, evoluindo aí em relação aos 68 que foi em 2023 completo. E onde queremos chegar com tudo isso, né? Passando para o slide 6, temos reforçado a expectativa de lançar até 2027 produtos com um TAM de 7,4 bilhões, né? Então, se a gente aplicar os conceitos do slide anterior, nesse TAM de 7,4 bi, a gente pode fazer, o investidor, todo mundo pode fazer uma análise de sensibilidade para tentar estimar a receita potencial a ser capturada nos próximos anos pela Blau, variando ali em cima o market share ou esse índice de conversão de TAM em receita líquida. Como exemplo, e aqui é só uma hipótese, tá? Não é guidance, nada, é só variando aí, se a gente considerar 20% de market share e esse índice de conversão de 70%, a gente teria uma receita incremental de aproximadamente R$1 bilhão desses produtos. E claro, né, você pode fazer aí várias simulações, dependendo da simulação que você fazer, você pode chegar a uma nova Blau, só com esse pipeline até 2027. E até é bom falar que até 2027 nem inclui os anticorpos monoclonais, que devem começar só a partir de 2028. E outros mercados também. E não inclui Hemaros, não inclui Internacional, Protia, Valtes Hemaros. Então, assim, isso é só o Brasil ali. Potencial de crescimento da companhia. E aí, voltando para o lado esquerdo do slide, a gente lançou 3 produtos, né, no primeiro trimestre de 2024, com um TAM de 239 milhões. O interessante de tudo isso é que o TAM que a gente lançou agora no primeiro trimestre de 2024 já é maior do que todo o TAM que a gente lançou em 2023. E aí, para finalizar, no slide 7 de receita, a gente vê que a receita cresceu 39% do 1T contra o mesmo trimestre do ano passado, ou 27% excluindo a aquisição do Bergamo. A queda que a gente vê em relação ao trimestre anterior se dá principalmente por conta do efeito calendário. Vocês têm a planilha interativa lá disponível no site do RI, vocês podem reparar que nos últimos 6 anos sempre teve essa dinâmica. Analisando o crescimento ali na direita por empresas, a gente vê que tem 27% de crescimento da Blau, 21% da Hemaros, mais a contribuição da aquisição do Bergamo. E olhando lá embaixo por segmento, a gente vê um crescimento de 30% do segmento institucional, que é o core business da companhia, e 122% do segmento não institucional, que inclui ali varejo, estética e Hemaros, né, que vem aí se afirmando como uma avenida de crescimento da companhia. Como o Marcelo já reforçou, a gente tem convicção que esse resultado foi muito importante por conta da segregação em BUs. E mais importante do que o resultado do próprio TRI é o resultado que a gente vai capturar nos próximos trimestres. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Douglas, nosso CFO, que vai conseguir com a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom, seguindo a apresentação aqui, vamos falar aqui um pouco agora do lucro bruto, né? No trimestre, 120 milhões de lucro bruto, uma margem de 33,3%, aí uma evolução de 230 bips em relação ao trimestre anterior, que já apresentava evolução. Então, essa evolução sequencial, quais são os principais fatores? Então, isso está relacionado à melhor utilização da capacidade produtiva da companhia, otimização da operação do Bergamo. O Bergamo ainda é uma operação em turnaround, e o giro do estoque, baseado no quê? Hoje o custo de aquisição ele é menor do que o custo que eu carrego já dentro do meu inventário. Então, esses fatores, mantendo todas as demais variáveis, eles têm uma tendência natural de intensificação e de evolução contínua. Eles vão contribuir para a elevação da margem da companhia. Soma-se a isso que, hoje, no nosso resultado consolidado, nós carregamos operações que não têm contribuição efetiva para a margem bruta da companhia. Então, esses dois fatores somados é o que vão fazer a companhia alavancar e elevar o patamar de margem bruta. Então, é importante ter esse entendimento e essa análise de potencial de geração de margem, seja pelos efeitos de curto prazo, mostrando a eficiência operacional, ou esses, né, os novos investimentos, as novas operações. Passando aqui para o lado direito ainda desse slide, despesas. As despesas também seguindo aí essa tendência, essa evolução de resultados, mais um trimestre de diluição, né? 67 milhões de despesas, 18,7 em relação à nossa venda líquida, mais um trimestre aí que a gente vem diluindo, olhando aí um pouco, dando um pouco de detalhe, um pouco mais de cor dentro das despesas, as despesas de flat, basicamente as despesas de vendas flats no trimestre, a parte variável acompanha a venda, a parte fixa aqui muito relacionada, né, à reestruturação interna das novas BUs, e também aí o calendário de eventos e congressos da BU dentro do primeiro trimestre.
Despesas administrativas também impactadas aí no trimestre pela essa reestruturação, a nova estrutura corporativa da companhia em constante movimento e também projetos e iniciativas estratégicas da companhia com gastos extraordinários nesse primeiro trimestre. PDI, um patamar menor, foi 2% somente da receita nesse primeiro tri, mas isso aí está totalmente relacionado ao estágio de desenvolvimento dos produtos, né? Característica deles que acabam transitando aqui nesse trimestre. Mas é um patamar aqui e a companhia segue esse processo de também intensificação, diluição e alavancagem operacional das despesas. Indo para o próximo slide aqui, que é uma consequência aí, né, de todo esse ganho, essa eficiência operacional, nosso EBITDA também aqui, mostrando aqui uma evolução em relação ao trimestre anterior, a gente ganha 320 bips, vai para uma margem de 18%, gera 65 milhões de EBITDA no TRI. Basicamente relacionado, né, à evolução da margem bruta e também a diluição das despesas. E, por consequência, o lucro líquido também, a margem aí quase em 12%, patamar de 12%, uma evolução de 360 bips, que além de toda a evolução aí operacional, também a eficiência tributária da companhia, e nesse TRI a gente divulgou aí, declarou JCP, que ajudou aí também nessa redução de carga tributária. Então, de novo, é uma melhora sequencial de margens líquidas. Vale destacar aqui, até vocês têm o detalhe na DF da companhia, hoje essas operações aí, que elas até não contribuem, representam quase que 1%, né, da receita líquida. Então, olha o potencial já de curto prazo de alavancar margens da companhia. Vamos passar para o próximo slide agora, por favor, aí, a parte de capital de giro e CAPEX, né? O Matheus já deu um pouco aí, já deu alguns spoilers aí, mas acho que sim, capital de giro extremamente importante para a geração de caixa, né? Então, por mais um trimestre, a gente segue evoluindo, representa agora nesse trimestre 58% da receita, quer dizer, mesmo diante de um cenário aí desafiador, a companhia segue buscando aí melhorar esse indicador. A parte de recebíveis, quer dizer, ainda é um patamar alto, 109 dias, mas isso reflete muito a realidade, o momento atual do mercado, mas ele se manteve estável em relação ao trimestre anterior. A parte de pagamentos a gente conseguiu evoluir, um ganho de 3 dias aí, 73 dias versus 70 no trimestre anterior. E o destaque extremamente positivo é a redução de estoques, né? O Matheus já colocou ali, então é uma evolução aí, comparando lá há 12 meses atrás, e a gente agora quase em 300 dias, agora rodando em 225 dias. É claro que dentro de uma cadeia de suprimentos mais normalizada, a companhia consegue ter maior controle sobre nível de estoque e buscar continuamente essa melhora, essa eficiência, melhora desse indicador e, consequente, geração de caixa. CAPEX, no TRI, patamar aí de 50 milhões entre intangível e CAPEX de imobilizado. Esse é um patamar que deveria ser esperado aí, business as usual, para os demais trimestres. O que vai fazer esse patamar se elevar? Basicamente, nosso projeto de P1000, devemos iniciar as obras no segundo semestre. E, claro, aí o estágio de desenvolvimento dos projetos de P&D, inclusive da Similis Bio, então, eventualmente, você pode ter a flutuação entre os trimestres. E agora, por fim, mas o mais importante, né? Acho que não tem um slide melhor aqui antes da gente passar para a parte de perguntas e respostas. Quer dizer, a companhia vem a todo momento destacando um fluxo relevante de investimentos que ainda não tem uma contribuição, né, na sua geração de resultado, mas olha um trimestre aqui de uma geração de caixa acima de 70 milhões, uma redução de dívida líquida de 45 milhões, um índice de alavancagem de 0,3, que basicamente torna a companhia um case único dentro do setor, e mesmo após o quê? Um fluxo de investimento relevante e ainda margens ainda num estágio de maturação. Então, realmente, assim, isso nos dá, como o Matheus falou, nesse cenário de, né, instabilidade, um macro desafiador, uma resiliência e principalmente uma flexibilidade para continuar avançando, acelerando o nosso plano estratégico e analisar todas as oportunidades. Então, acho que aqui eu encerro essa minha parte, né? A gente agora vai abrir para perguntas e respostas e depois voltamos para as considerações finais. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é do Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Felipe, poderia liberar o áudio do Felipe, por favor?
Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegar minhas perguntas. Na verdade, eu queria explorar um pouco aqui primeiro da dinâmica de Bergamo. A gente notou aqui uma queda relevante na receita contra o trimestre anterior, né? Então, acho que primeiro eu queria entender um pouco o que levou a essa queda, tá? Vocês até chegaram aqui a comentar sobre uma sazonalidade, mas se vocês puderem dar um pouco mais de cor aqui, eu acho que ajudaria. E em segundo lugar, eu queria também entender se isso ele teve algum efeito aqui em margem bruta, né? Porque a Bergamo nesse trimestre teve uma relevância menor para o business, dado, né, em comparação com o tri anterior. Então, eu queria entender se esse efeito mix chegou a ter algum efeito aqui. Obrigado, pessoal. Sempre tem um efeito mix aí, né? A questão da venda aí do Bergamo no primeiro tri ser menor do que o trimestre anterior, basicamente tem uma calendarização, tem um efeito aí de phasing do primeiro trimestre, mas não é nada aí que eventualmente comprometa o plano quando a gente pensar no crescimento e no potencial de ano a ano. Mas aí mesmo você fazendo essa análise aí de margens aí, claro que tem a influência da participação do Bergamo, mas ex-Bergamo também a gente segue evoluindo margem bruta. E aí, basicamente, por aqueles fatores que eu destaquei ali, né? Não só mix da receita, mas melhor utilização de capacidade produtiva, giros dos nossos estoques ali, né? E renegociação também com os fornecedores Isso, aí, Bergamo também, né? Isso também, que aí esse upside está ali no Bergamo, que é uma operação em turnaround, né? O Marcelo destacou. À medida que eu vou produzindo mais produtos lá, eu vou otimizando essa operação. Mas mesmo ex-Bergamo, a nossa margem, ela segue aí evoluindo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Então, a próxima pergunta é do Ian Seskin, do BTG. Por favor, podem liberar o áudio do Ian. Bom dia, Marcelo, Douglas, Matheus. Queria fazer duas perguntas aqui, né? Uma sobre capital de giro. A primeira, né, sobre capital de giro. Queria entender, dado, né, que a gente já vê essa melhora do ciclo de estoques, principalmente. Queria entender o que vocês entendem aí como nível ideal de estoque para final de 2024, continuando a agenda de otimização. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre o canal não institucional, né? A gente percebe aí que no final do trimestre o canal não institucional já chega a quase 16% das receitas. Eu queria entender um pouco, dado, né, o orçamento, dado o plano, qual é a ambição de vocês, né? O que vocês imaginam que esse canal chegue em termos de representatividade aí no curto, médio prazo? Bom, vamos lá. Então, começando aí sobre capital de giro, sim, hoje, dentro de uma cadeia de suprimentos mais normalizada, né, a companhia ela consegue aí ter um maior controle, buscar uma maior eficiência. É uma tendência da gente buscar aí ter um target aí de cada vez mais se aproximar entre, né, 6 aí, no máximo 7 meses de inventário, mas essa seria a grande meta aí. É claro que tem itens mais estratégicos, mas isso hoje acho que cenário mais normalizado a gente consegue buscar essa eficiência, mas também é movimento gradual. Aí, falando aí agora a segunda pergunta, que é um pouco da BU não institucional, né? Quando você vê, quer dizer, isso aqui é muito potencial, né? Então, basicamente, o que a gente está destacando nessas BUs? A nossa BU de varejo, que tem um potencial aí, apesar a representatividade ainda ser um pouco menor, mas tem um potencial gigante aí de crescer. A BU de estética, que é um mercado aí também exponencial, a gente hoje já atua essa parceria também Blau-Bergamo, ampliou as oportunidades que nós temos nesse mercado, e essa parceria também com a Meditox, acho que a intenção é cada vez mais trazer mais produtos, então também um potencial de crescimento. E aí também a nossa operação de coleta de plasma, que ela está em ramp-up. Mas a gente deveria esperar aí um percentual aí, né, entre 15% e 20% de participação no todo, olhando aí o que seria o nosso plano de ano, e aí qualquer oscilação ali, mas é um patamar entre 15% e 20%. Aí se vocês quiserem complementar alguma coisa, pode. Ele perguntou dos dias, né? Seriam 180 dias, né? O ideal, né? Que seriam praticamente 3 meses aí de IFA e 3 meses de produto acabado dentro de casa, né? Para a gente não ter qualquer risco de falta de produto, no aumento de demanda ou aí na dificuldade de conseguir trazer esse IFA de fora, esse insumo. E é por isso que é tão importante o processo de verticalização, né? Isso aí. Obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigado. A gente não está vendo aqui mais perguntas. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão ali na plataforma. A gente vai aguardar mais um pouquinho.
Se não tiver, eu gostaria de fazer. A gente faz pergunta. A gente gostaria de fazer umas considerações finais, né? Eu acho bastante importante explicar o negócio da Blau, né? Hoje a gente é uma companhia, né, que está fazendo investimentos como nunca, né? Então a gente fala que está gerando muitos prazos, a gente tem plano de metas aqui da companhia enormes, né? E divididos entre grupos de trabalho. Então, vou destacar aqui a Imaros, né, que é o Centro de Coleta de Plasma dos Estados Unidos, né, que hoje, na verdade, contribui mais com despesa, né, do que com rentabilidade do negócio, né? A gente tem também, né, todo o nosso pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que a gente gastamos o ano passado 11% da nossa receita líquida em desenvolvimento de novos produtos, né, que isso também é uma despesa que a gente tem dentro da companhia, né? Hoje, dentro do nosso Inventa, né, que é o PDI, a gente tem aí profissionais aí de alta graduação, né, como cientistas, PhD, doutores, né? Fora todas as despesas que tem lá dentro, né, que é uma despesa que a gente tem, que a companhia carrega essas despesas. A gente tem toda a parte da planta de IFA mesmo, porque a gente hoje não está capturando, né? A planta de IFA, nosso hoje tem cerca de 70 e poucos colaboradores, tem uma despesa fixa bem grande. Impacta a nossa margem consolidada, mas então, o potencial aí, o potencial é enorme, né? Então, eu estou falando um pouco disso, né, para vocês entenderem a magnitude de todos os investimentos que a companhia está fazendo. A gente também tem a Protia, né, que a gente fez um investimento bastante relevante lá, e até hoje a gente não contabilizou nada de retorno daquele investimento, né? E mesmo fazendo todos esses investimentos da companhia, a companhia é uma empresa que traz resultados sólidos, né? Então a gente está num mercado resiliente, traz resultados resilientes, né? E a gente, se comparado com qualquer outro peer que está no mercado, nossos resultados na última linha, ele é melhor que os comparáveis, né? Então, eu queria expressar aqui, né, para vocês, né, que a companhia ela tem um potencial de crescimento enorme, porque tudo que a gente está investindo, a gente não está capturando nesse momento, a gente está começando a capturar. E é isso um pouco o que o Matheus falou aqui, né? Para vocês terem ideia, nós batemos o recorde de submissão de pedido de registros agora no primeiro TRI, que foram 11 pedidos só no Brasil, fora os outros lugares, né? Então, o potencial de crescimento é enorme, né? Muitos falam, porque o anticorpo monoclonal. Sim, o anticorpo monoclonal vai ser transformacional mesmo, né? A gente vai mudar, como a gente está falando aqui, vai ser transformacional. Mas a companhia ela tem investido muito nos últimos anos, né? E sempre trazendo resultados, né? Sempre com conscientização, né? E a gente espera ser, em breve, né? Espero que o mercado aí conheça melhor o nosso negócio, né? Para que veja que tudo que a gente está investindo vai consolidar e vai trazer muito bons resultados para a companhia. E até convida, né? A gente tem aqui a área disponível sempre até para ajudar e fazer essa análise mais profunda e entender eventualmente o que é a Blau já de hoje e esse potencial da Blau aí do futuro aí, desses investimentos que a gente já realizou, mas ainda estão numa curva de maturação do retorno. E vale lembrar, nós estamos trabalhando com medicamentos excepcionais, né? Medicamentos essenciais, né? Dentro dos hospitais, que é o nosso core business. A população brasileira ela está envelhecendo, né? Então, acima de 60 anos de idade, já são mais de 7 milhões que tem, né? Recentemente saiu até uma matéria no Valor, falando que tem convênio médico. Só no último ano foi acrescido 1 milhão, quer dizer, o crescimento é PG, né? E estão tendo acesso, né, a esses medicamentos na rede privada. Fora isso, o número de hospitais, número de leitos, né, a consolidação do setor de hospitalar está crescendo bastante, né? Mostra uma avenida de crescimento enorme do que a gente já tem hoje, fora tudo que a gente falou aqui dentro. A gente tem mais algumas perguntas por escrito aqui, Marcelo. Você acha que a gente passa por elas? Vamos passar. Vamos passar. Vamos lá, aqui, ó. O Cristiano Chioca, ele fala aqui... Da onde é o Cristiano? Ele não fala aqui de onde que ele é, mas acho que ele é acionista pessoa física, pelo que parece aqui. Bacana. Isso, ele tem falado aqui sobre a expectativa do P1000, né, que a gente acabou alterando um pouquinho do cronograma do projeto, para a gente falar um pouco mais sobre o projeto. A situação macroeconômica do país, né, e a cautela da administração da companhia decidiu
postergar, né, o início das obras, mas a gente pretende iniciar as obras agora no segundo semestre desse ano, numa velocidade, né, sempre acompanhando a demanda, né, a capacidade. Exatamente, e o lançamento de novos medicamentos, né, que necessitam aí, às vezes, uma planta diferenciada, uma planta dedicada, uma classe nova terapêutica, mas a gente vai sim investir lá no Pernambuco, já investimos, né, já compramos o terreno, né, e a gente pretende iniciar o mais breve possível aí no segundo semestre, assim que conseguir todas as licenças aí para poder fazer isso. Isso aí, a gente tem mais uma pergunta aqui do Carlos Gurgel, que também acredito que seja um acionista pessoa física. Bom dia a todos. A previsão dos próximos trimestres, a Blau apresentar a rentabilidade por linha de produtos, não apenas consolidado? Eu acho que Estrategicamente. ninguém no setor faz isso, né? A gente vê os outros peers, né? E a gente não, a gente às vezes tem uma fortaleza também. Por exemplo, se você produz o IF em casa, você vai ter uma fortaleza, lógico que você vai ter melhor rentabilidade, né? Você vai ter ganho operacional aí, né? Então, de acordo com cada processo produtivo, de acordo com cada desenvolvimento que você tem de cada medicamento, você tem uma fortaleza e uma fraqueza, né? Então, eu acho que expor isso é contra, né, os próprios acionistas da companhia. A gente aqui, eu sou acionista da companhia, estou 100% aqui, meu patrimônio está investido aqui na Blau, o meu tempo, que é o maior patrimônio, é 100% investido aqui na Blau, né? E a gente está focado em trazer bons resultados para o investidor, né? Mas esse disclosure aí, a gente não tem capacidade, a gente colocaria a companhia numa situação sensível. Sim. Estrategicamente não, mas a gente tem o compromisso de cada vez mais ajudar e guiar o investidor a entender o potencial, né? O componente da margem atual e potencial aí de evolução da margem. Exato, e apesar de a gente não ter a quebra por produto, né, a gente está dando aí a quebra por empresa. Então a gente tem ali a Blau mais madura, a gente tem a Hemarus, tem o Bergamo, então tudo isso tem características diferentes e devem evoluir em intensidades diferentes, apesar de todos evoluírem. E também tem a quebra ali do segmento institucional, que é o nosso core business, e do segmento não institucional, né, que tem ali varejo, estética, e dá até para você quebrar ali a Hemarus do segmento não institucional. Então, assim, tem um pouquinho mais de insumo também, na medida do possível aqui, para não comprometer a estratégia da companhia também. Mudando um pouco, eu queria falar, né, que eu fiz o retrato ali de todas as despesas que a companhia tem, né? Se você pegar o resultado final da companhia e colocar de volta todas essas despesas que a gente está tendo, você vai ver o resultado que essa companhia dá. Porque a gente vê, né, muitos investidores, né, questionando, porque a tua rentabilidade não é a mesma do passado. A gente, na verdade, nunca gastou tanto, a gente nunca investiu tanto, né? A gente nunca teve tantas, ninguém fala, né? Você nunca teve tantas despesas que não estão trazendo retorno imediato, né? Que vem a médio e longo prazo. E eu gostaria de deixar claro isso aqui, né? Porque a companhia está carregando uma planta de IFA, está carregando 4 centros de coleta de plasma nos Estados Unidos, que as despesas são caras, não são baratas, né? Então são 4 centros, são 4 aluguéis por mês, né? Você tem toda a despesa operacional daquilo lá, né? Fora tudo isso, a gente tem esse investimento que a gente fez na Protia, as despesas de P&D, né? Então são muitas coisas que a companhia está carregando. Operações, né? Na Latam ainda. Né? Então imagina você não ter essas despesas e ter o resultado disso. Mas e aí você esquece do futuro. Investir isso. Então o investidor precisa ter esse balanceamento, né? Se ele quer o futuro promissor ou se ele quer o imediatismo. Isso aí. Então é isso vamos, aí. Vamos para as considerações. Vamos para as considerações finais, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e que nossa área de relações com investidores está disponível para eventuais dúvidas que restarem. Acreditamos que o pior momento ficou no ano passado, estamos entusiasmados com a performance da companhia no início desse ano e confiantes na execução dos projetos e resultados para 2024 e em diante. A Blau está só começando. Junte-se a nós. Blauer!